Então vamos prosseguindo, gente boa de Deus. Vamos lá, Caio. Vamos. Ai, Caio, isso quase me levou à loucura. Por favor, me ajuda a me libertar de uma vez por todas. Nem sei se isso que vou dizer é pecado, mas eu me arrependo profundamente de ter deixado a Igreja Católica e ficar nessas igrejas que só me enchem de dúvidas sobre o elo entre Deus e elas. Faz um ano que eu me converti e passei 7 meses anteriormente frequentando outra igreja. Só que antes disso, eu era outra pessoa. Cara, aqui dentro de mim existe uma espécie de coisa que me deixa preso, sofrendo. Muito antes eu não tivesse nunca ido, né? Os crentes em geral me pareciam outra coisa, mas eles se denominam filhos de Deus, povo escolhido. Mas parece aquele povo que escolheu Barrabás. Tudo julgam, em tudo sabem, mas são incapazes de amar. Ah, como eu me sinto perdido, Caio. Porque eu queria servir a Deus, mas de qualquer jeito não é servir. Não. Ele bota... Claro. Espero ter socorro divino. Estou aqui há 5 meses e meu dia há de chegar. Prisão interna, labirinto mental, dúvidas. Eu vivo um caos interior, Caio. Antes eu era feliz, por mais que eu fosse ignorante. Ele estava lá em casa, né? Tava lá em casa, na Quando estava lá em casa, parece que tudo que me ensinaram na igreja só serve contra mim. Mas é mesmo. Só não serve se você virar clone dos caras lá. Senão é tudo contra você, é pra te perturbar. É pra deixar um encosto mesmo no sujeito, meu amigo. Vem cá que nós vamos acabar com... Encosto de igreja sem Deus. É pior do que de magia negra, meu amigo. Porque o cara na magia negra, quando ele diz não quero, ele sabe que está deixando o mal. Mas o cara, quando fica e passa por essas coisas, já vem da viagem católica e entra nessa maluquice aqui, aí ele constata a loucura, aí ele sai, mas ele não consegue ser tão absoluto do corte. É como se ele estivesse indo para o mal. Ele não consegue ser absoluto do discernimento do corte como se fosse na magia negra. Entendi. Então aí ele carrega a mente dizendo a ele, isso aqui não é evangelho, não serve a loucura. Mas ele tem pânicos de alma. Ele foi educado dizendo se comer a hóstia sai sangue. Se pecar não pode tomar comunhão. Se não batizar o menino fica no limbo. Aí vem. Aí depois ele entra na igreja evangélica onde esse circo é desse tamanho, só que carrega tudo que o outro tem, não exatamente do mesmo modo, mas com o mesmo espírito, e criou uma amplidão de aplicativos malucos infinitamente superiores ao da Igreja Católica contemporânea. Até então, essa história de não pode, tem que o nome certo é Joshua. Não, essa é outra história que cara, eu não aguento mais, não me isso mandem. Aí, olha. Não me mandem, eu tenho até um irmãozinho aí na internet que fala sobre isso, eu vejo que ele é sincero, ele é engraçado, ele fica com a irmã dele, que ele chama fala de essa parada? Amadinha, ele só fala essas coisas sobre Illuminati. Então, com quanto eu respeite a sinceridade, ele me parece que está sendo sincero. Mas é uma fixação extremada. É um negócio que vai ficando fanático. Não é mais evangelho, é um tema, 2 temas, um tema, 2 temas. Aí quem vai seguindo aquilo vai adoecendo. Um dos temas deles, desses grupos aí agora que estão, é essa coisa dos nomes hebraicos. Seriam os nomes importantes. Então não é só Jesus não, agora eles estão chamando Paulo pelo nome hebraico, Pedro pelo nome hebraico, todo mundo. Se não aprender os nomes hebraicos de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e dos apóstolos, você não está chegando junto. Olha o paganismo de reduzir Deus a letras e o povo não enxerga. Não enxergam como... De fato, Deus não tem nada a ver com a designação de um nome. Ele é
Ele é. O nome de Deus existe para os humanos. Deus não precisa de nome para Ele mesmo, Ele é Deus. Imagina, se Deus vai se batizar, meu nome é... Fulano. Não, os humanos é que precisam de uma referência, pelo que te chamarei. E ele nem fica explanando muito, né? No Velho Testamento tem a pergunta de: e como te chamarei? Qual é teu nome para o anjo do Senhor? Para o Cristo antes de Jesus, para a epifania de Deus em Cristo, no Antigo Testamento. Como chamarei teu nome? Por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? E subiu numa chama de fogo, deixou o cara sem saber. Vendido. É claro, pelo amor de Deus, mas não adianta, essa minha pequena fala aqui não vai esclarecer nada para os que estão fixados nisso, nem tampouco ainda para os que vivem dessas coisas e ficam me mandando. E o pior não é isso, são os garotos novinhos que estão ainda na fralda descartável, e eles me veem ali, eles pensam que eu cheguei ontem. A maioria não sabe que eu tenho uma história dinossáurica atrás de mim. Aí ficam me perguntando bobagem, como ontem lá um cara me perguntou: quando o senhor falou isso aqui sobre Jesus e Pedro, lá em João 21, Pedro, tu me amas, o senhor tinha o conhecimento, porventura, de que no grego existe diferença entre as palavras, entre filéu e agapau? Eu digo, pelo amor de Deus, eu ainda não era convertido, eu aprendi isso com 13 anos de idade na escola dominical. Sei. Mas os caras aprenderam ontem e ficam achando que se você não fica citando tudo que eles aprenderam outro dia, você não sabe. Não, é que você já soube tanto, que isso ficou tão pequeno, que você não tem mais nem a paciência de citar. Quando você vai envelhecendo e a tua bagagem vai crescendo, você vai tendendo a ficar simples, porque tudo mais vai soando besteira para você. Você já sabe o que realiza e o que não realiza a vida. E você vai se poupando do besterol. Mas a moçada chega, pensa que eu nasci ontem, vem com essas perguntas. A mesma coisa é a história do Yoshua e outras coisas. Me poupem, cara, eu sou um ancião de dias, isso é novidade para vocês, mas eu estou cansado. Tá bom? Cansado de bobagem. Esse cara aqui também está cansado. Agora esse amigo ele fala aqui, assim, como é que ele termina? Ele continua: eu sempre frequentei igrejas com denominações diferentes. Entende, Caião? É aquele... Aí vira uma salada, todos, o cara cria um caleidoscópio na mente dele. Hoje ele virou aquela roleta de cassino. Aonde cair a pedra é a crise dele. A crise do dia. Mas ele conta uma crise aqui. Eu não era convertido a nenhuma, mas eu ia sempre. Cara, até que um dia... É ela, não é ele? Não fala nome, mas eu acho que é ele, tá? É ele? Tá. É ele. Você já falou ele, já falou ela, já usou feminino e masculino? Não, esse ela aqui é a igreja. A igreja, tá. Isso. Eu não era convertido a nenhuma, mas eu ia sempre. Cara, até que um dia eu fui para uma onde a energia era péssima. Era o dia em que viria de fora uma tal de uma missionária lá, dando esses testemunhos que são de praxe. Você tá praxe. Esses testemunhos regulamentares. Isso. Aí ela falava que era ex-prostituta, macumbeira, essas coisas. Era todo mundo... Aí a pessoa sai da prostituição de um lado e entra numa outra prostituição, quer ficar vendendo essa história de como ela dava para todo mundo. E depois ela não consegue mais parar, como a maioria dos testemunheiros vão ganhando mais dinheiro com isso do que com o que faziam antes. Aí no dia que precisam parar porque estão em crise, não podem, porque tem que contar aquela história mesmo no dia em que fizeram barbaridades, como os que são profissionais em contar a história de conversão gay. Tem muitos aí que ganham uma grana para contar essa história. E depois vem chorar com você, dizer, eu estou dando testemunho, não posso parar porque eu vivo disso, mas eu não aguento. Sexta-feira eu dou uma derrapada de rabeira. Ele dá o testemunho e depois dá o testemunho. Dá o testemunhado. E aí? Era todo mundo gritando, se manifestando. Eu estava péssimo naquele ambiente, Caio. No fim ela saiu fazendo orações nas pessoas. E em mim, que estava lá, claro, ela com a mão na minha cabeça falava, mandando demônio ou qualquer coisa ruim que estivesse em mim sair e me empurrando para trás.
enquanto um cara lá de braços esticados esperava para me segurar. Aí, às vezes tem um outro com um pezinho no calcanhar para ajudar a queda. Para dar um grauzinho, né? Já vi gente dando cama de gato mesmo. Isso. Cama de gato. É mesmo? Tem até gravado aí, cama de gato. O cara vai por trás e o outro... Puf. Vocês podiam instalar trampolins nos lugares. Não dá ideia não, Broly, que pega, hein? Pega. Dá ideia não que pega. Trampolins. É. Então eu resolvi ceder à pressão física dela me empurrando para trás e me deitei, claro. Me deitei, caiu, né? lindo. É, eu não quero nem saber quem morreu, eu quero deitar. Só que não teve transe. Não teve. Nada Claro. nesse sentido. Ele estava Me lúcido. deitei porque ela me empurrou. Tudo bem, eu olhei em volta, tava todo mundo da igreja no chão também deitado. Isso é igreja ou festa do pijama? Não, esse pessoal não relaxa em casa, aí vai pra lá e dá essa deitada. É que tem um pessoalzinho, os ovelhinhas, que quando vê ele cair, não vou cair também. Vai cair também, é claro. Isso vai. Tem gente que diz, poxa, você caiu. Aí eu até caí. Isso, aí no Ficou final vai checando. comer uma pizza e fala, não, cara, tomei um capote. É, que coisa Foi maravilhosa. fantástico. Olha o galo, ó. Eu caí. Ó o Nossa, galo. Que coisa. Bati na quina do banco. Você aprendeu alguma coisa? Não, mas eu caí. Volta pra casa pra odiar o pai, a mãe, pra fazer tudo que fez, não muda nada, mas caiu. Mas o tombinho tá lá. Tá lá, marcado, registrado. O que mais? Saí dali péssimo. Ela falou que tinha pomba-gira no relógio de uma moça. E ela quebrou o relógio, cara. Que loucura. Jogou o relógio fora. Que loucura. Falou que eu tinha uma macumba, mas Deus tinha tirado. É, né? Se depois daquele dia apareceu... Sei. Tinha tirado, ponto. Sei. Depois daquele dia apareceu um divisor de águas na minha vida. Nunca mais foi a mesma coisa. Ah, Fiquei normal, mas ao mesmo tempo tinha uns pequenos sentimentos de medo. claro. Parecido até que uma Puseram noite... uma opressão no rapaz. É, cara. Puseram uma opressão nele. Ele saiu de lá com... Ele foi tão identificado com o diabo que ele, na insegurança dele, inconscientemente se identificou com o diabo. Aí começa o desenvolvimento de um psiquismo de possessão, de fragilidade, de insegurança, mas aquele medo de que, será que eu posso ser penetrado? Pode prosseguir. Até que uma noite, depois de um tempo, acordei em pânico, totalmente, absolutamente descontrolado. Procurei a Deus naquele momento, mas não conseguia sentir nada. É porque Claro, quer porque sentir. está querendo sentir, ele foi ensinado a sentir. A não ser medo. É, aí Fala medo é absoluto. Sim. E onde há medo, qual é a melhor sensação que possa prevalecer? Quando tudo que você tem é educação para o medo e sugestão para o medo, introjeção do medo e o psiquismo do medo se instalando em você. Pois não. E pedi a Jesus no meio daquela escuridão mental para não morrer. Pronto, entrei em depressão profunda após eventos como esse, sabe, cara? Eventos, ele bota no plural, deve ter ido mais. Isso foi em 2008, 2009, por aí. Em 2011, fiquei com depressão e até hoje tomo remédio. Eu me converti há 1 ano em uma igreja que me parecia tão parecida com a que eu acreditava. De Deus, sem ser com essas adivinhações. Espera aí, Caio. Perdão. Deixa eu repetir a frase que ele escreveu uma palavra errada aqui. Pode uma letra, ele muda o sentido da palavra. Fiquei com depressão, até hoje tomo remédio. Eu me converti há 1 ano em uma igreja que me parecia tão parecida com o que eu acreditava ser de Deus, sem ser com essas adivinhações, mas acabei saindo, estou em casa, todo arrebentado. Vivo disso aqui, a Vem VTV, do Papo de Graça, e espero um dia acabar com tudo isso que tem dentro de mim. Se ele